É uma satisfação tão grande estar aqui junto a vocês. Meu nome é Sessuana, para quem ainda não me conhece. Eu sou voluntária dessa casa, trabalho, estudo e estou assim muito emocionada. Cada vez que a gente recebe um convite de estar aqui, é uma oportunidade para a gente repensar a nossa caminhada. E sempre acaba recebendo um belo recado. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa difícil que se chama perdão. Mas antes de começar a falar com vocês sobre isso, eu queria agradecer a casa por abrir essas portas, ao mentor dessa casa, que sempre, aos mentores, preparam essa casa para a nossa acolhida, toda a equipe espiritual que faz sintonia com o mentor de cada um de vocês, cada um de nós, para que a gente venha aqui. E como aparecem empecilhos. Às vezes a gente está pronto para vir e sempre vem, não vou. A gente vem muitas vezes por insistência, superando as grandes dificuldades. Agradecer ao meu mentor, ao mentor do projeto Caminho da Nova Era, que também é um projeto que a gente trabalha, os mentores da casa, tem uma página no Facebook. E também dar boa noite para a equipe que está nos assistindo online, porque as palestras daqui têm sido transmitidas de uma forma de ampliar a propagação da doutrina, que é uma das missões nossa quando a gente começa a estudar um pouquinho, é difundi-la. E, como eu disse, a hora que eu fui convidada para fazer essa palestra, comecei a pensar. Já falei tanta coisa, já falei de suicídio, já falei sobre a doutrina, sobre o evangelho, e às vezes eu gosto de trazer algumas coisas diferentes. E hoje, insistentemente, na hora que eu comecei a preparar, veio uma mensagem que talvez vocês já conheçam, ela foi bem divulgada, o WhatsApp, tudo, mas eu gostaria de reler para vocês, para a gente começar a pensar em cada frase dessa pérola, que foi uma das pérolas produzidas por esse avatar que é o nosso Papa Francisco. É muito linda, porque ela diz assim, ela faz uma reflexão da vida. Ele começa, durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade e incomodamos. Quem já não fez isso? Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Vamos parar para pensar nessa frase, gente. Como é fácil nós agredirmos aquela pessoa que está próxima a nós. É muito mais fácil do que agredir uma pessoa de fora, né, meu pequeno? A gente que convive no dia a dia com nossos filhos, com nossos companheiros, com as nossas companheiras, como é fácil a gente perder a paciência e soltar os cascos. Não é assim que a gente diz? Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro, porque parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro apenas um detalhe. E assim, vamos causando transtornos. O que isso nos mostra? Esses transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa vai ganhando forma. E o outro, que está conosco, também está em construção. E ele também nos causa transtornos. Mostra, aqui nessa fala, o Papa Francisco nos alerta
como a nossa caminhada no planeta escola é dolorosa. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Nós estamos caminhando passo a passo para nos melhorarmos e às vezes nós não nos permitimos. E aí o Papa continua. E às vezes um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes é cal ou o cimento que sujam o nosso rosto. E quando não é um, é outro. E o tempo todo nós temos que limpar e cuidar das feridas, assim como os outros que convivem conosco também têm de fazer. Gente, viver não é fácil, mas conviver é a parte mais difícil da vida. A gente compra, busca dinheiro, busca as coisas, quer ter as coisas, mas muitas vezes o que nos falta é exatamente isso, a capacidade de conviver com aquele que está do nosso ladinho. É fácil sair na rua, brincar, é fácil a gente encontrar alguém no supermercado e dizer que tá bom, ou vai num barzinho, ou vai numa festa, a gente consegue fácil nos modificarmos, ou pelo menos pôr uma máscara e viver. Mas aí entra para dentro de casa, a gente às vezes não dá conta. Por quê? Por conta dos erros dos outros, por conta dos meus erros. E os meus erros, os erros dos outros. Esta é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. Porque aqui nós não temos espíritos evoluídos. Se tem, então, também é aprendizagem. Porque vir para a Terra, a nossa vida é uma só. Mas nós todos aqui temos várias e várias experiências terrenas. Ou seja, nós não somos novinhos. Essas crianças que estão aqui conosco, que aparecem na nossa vida, é só uma fase, como nós fomos, é uma fase evolutiva da matéria. Mas nós já tivemos outras encarnações. Nós já tivemos um aprendizado. Quantas e quantas vezes a gente se depara com uma situação e vê, eu já vi isso em algum lugar. Ou, eu acho que eu já sei como é que faz. Isso são insights de lembrança. Então, esta é uma conclusão essencial. Se todos erram, e a partir dela, nós chegamos a uma necessidade humana e cristã. E difícil, o perdão. O perdão é algo que não é fácil. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários. Que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros. E como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado e será um desperdício. Essa frase, o Papa nos alerta que se a gente ficar remoendo o passado, nós vamos ficando ruins, nós vamos ficando com doenças, nós vamos somatizando, o nosso fígado vai ficando congestionado e a gente não vai para frente, não consegue conviver. E ele continua assim, o convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho da alma, deixa leve. Se eu errei, se eu o magoei, se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. Então, a dificuldade de perdoar, nossa, é porque nós estamos aprendendo. Da mesma forma que a gente magoa os outros por estar nesse caminho.
Isso é porque a vida nos deixa sentimentos de culpa e que nós precisamos nos sentir perdoados. E certamente o perdão pode ajudar a resolver um sentimento doloroso. Mas o que é perdoar? Aí vamos buscar no dicionário. Perdoar é absorver, é remitir. Culpa, dívida, pena, é desculpar, é poupar-se. O dicionário nos alerta, quando a gente perdoa, a gente se poupa de doenças, de amargor, se poupa como ser humano. Porque o ato de perdoar, ele envolve nós no seu todo, no nosso ambiente, no nosso físico, no nosso emocional. E assim, muitas vezes as pessoas olham, isso é coisa de autoajuda, isso é só é balela, é conversa. Sabe que isso tem despertado a atenção de alguns cientistas. Vocês sabem que tem muita gente que tem que provar tudo cientificamente. Tem que achar uma base científica, senão não acredita. E aí, 2 professores de psicologia em Michigan, nos Estados Unidos, eles pegaram 71 voluntários, certo? E resolveram fazer alguns exames. Colocaram eles, conseguiram fazer umas conexões e instigaram esses voluntários a lembrar uma ferida antiga. Fizeram aquele propósito: pare, concentre e lembre uma ferida, uma dor, algo que está ali doendo. E sabe o que eles conseguiram identificar? Que as pessoas que estavam ali monitoradas, eles tiveram um aumento da pressão sanguínea, os batimentos cardíacos se alteraram, a tensão muscular ficou complicada e as reações que eles chegaram à conclusão são idênticas à de quem está no processo de raiva, de cólera. Aí conseguiram acomodar, puxar conversa e tal, e retomaram e pediram a esse grupo que eles fizessem, imaginassem que eles estivessem entendendo aquela pessoa, aquele momento ruim, e imaginassem perdoando as pessoas que haviam lhe feito mal. Induziram aquelas pessoas a pegar um momento ruim e pensar no perdão. E a reação física foi: a pressão começou a se normalizar, os batimentos ficaram menores e essas pessoas começaram a suspirar aliviadas. Isso mostra pra gente, cientificamente, na conclusão deles, de como as pessoas, como nós vivemos melhor se a gente perdoar. O nosso físico, o nosso corpo é melhor. Porque se a gente lembrar um pouquinho, a sensação de angústia, ela não é boa. Eu duvido que alguém aqui lembre de uma sensação ruim e ache prazerosa. Não é. Agora a gente, quando vê um momento bom, fica mais aliviado. Mas perdoar é difícil, né, gente? Não é fácil entrar nesse processo. E isso é uma coisa comum da sociedade, dos seres humanos. Sabe que tem tribos ao longo da história. Quantas histórias nós sabemos de tribos que brigam, países, sociedades? As guerras são por quê, gente? Pela dificuldade de perdoar. As brigas de famílias, os duelos, os desafios, exatamente estão fundados na dificuldade do perdão. Porque um fez alguma coisa que desagradou, prejudicou, e aí o rancor nasce. E a paz se afasta. A paz se afasta de ambos os lados. Agora, uma coisa pode ter certeza: o perdão não é impossível. A gente consegue chegar lá.
mesmo nas coisas mais difíceis e nos casos mais graves. E aí, uma outra pesquisa. Um tal de Dr. Luskin, ele fez uma pesquisa e publicou um livro chamado O Poder do Perdão. Ele é um clínico, também americano, e também a história da busca de provar cientificamente o efeito. E tudo começou porque ele tinha magoado um grande amigo, e isso o incomodava, e ele conseguiu perdoar. E aí fez com que essa técnica fosse replicada para as outras pessoas. E aí ele criou um projeto na universidade para o perdão. O que ele fez? Ele combinou a pesquisa e a técnica científica focando na emoção, estudos sobre o impacto dessas emoções negativas, a raiva, a mágoa e o ressentimento. E mais uma vez aquela história de separar os participantes. E começou a monitorar, só que ele pegou e começou a ensinar técnicas de perdão. Colocou as pessoas nas salas e foi fazendo exercícios. E monitorando cada técnica que ele implementava, tal qual aquele exemplo que foi feito pela outra pesquisa, só que ele monitorava os resultados. E ele descobriu que os participantes, quando começavam a diminuir o nível de estresse, começavam a viver menos irados, mais confiantes, e mostrou que a capacidade de perdoar se ampliou nessas pessoas. E ele comprovou algo mais, que o perdão melhora as condições físicas das pessoas. Porque as pessoas que estiveram dentro desse grupo dele, que estiveram dentro desse projeto, diminuíram alguns sentimentos físicos. As dores no peito diminuíram. A coluna, as pessoas que reclamavam de coluna e fizeram parte desse projeto, melhoraram significativamente. Náuseas e dores de cabeça no grupo também foi sensivelmente identificado como reduzido. E a insônia e as alterações de apetite também foram situações que se modificaram. E ele disse ainda, afirmando, o Dr. Luskin, que a melhora física, psicológica e física persiste pelo menos por 4 meses naquelas pessoas que começam a fazer o exercício do perdão. E a cada dia, e quanto mais a pessoa fizer, a progressão e a melhora física se amplia. E ele ainda diz o seguinte, que o perdão é uma das formas de se atingir a calma e a paz, tanto com o outro como a si mesmo. E ele propõe a terapia, porque essa terapia afirma que ela encoraja as pessoas a terem maior responsabilidade sobre suas emoções e ações e nos torna mais realistas sobre os desafios e quedas da vida. Essa afirmação é muito forte, porque, embora perdoar seja algo que não é fácil de fazer, mas se a gente se dispor a fazer, a gente sabe que consegue. Porque a gente consegue perdoar um filho, a gente consegue perdoar um amigo que a gente gosta. Se a gente fizer exercício, a gente consegue perdoar até aquelas pessoas que não são próximas. E tentar não machucar aqueles que estão próximos de novo. Porque o perdoar é a arte de fazer as pazes quando algo não acontece como queríamos. E eles dizem assim, afirma que o perdão é fazer as pazes com a palavra não. Porque o acúmulo de mágoa pode nos trazer esses problemas físicos, e o rancor e a desesperança são sentimentos que prejudicam o nosso bem-estar. A gente sabe que a vida nossa tem N dificuldades.
Mas a gente precisa trilhar caminhos que busquem a superar. Porque se a gente ficar batendo o pé nas dificuldades, porque isso eu não consigo, porque isso não dá, porque eu não gosto de fulano, porque eu não gosto de ciclano, a nossa vida se torna mais amarga. Se a gente estimular o não e viver com o não, tudo começa a complicar. Mas se a gente fizer, como ele diz, as pazes com a palavra não, nós temos muito mais chance de seguir. Ele diz, afirma que nós precisamos de um caminho para superar as dificuldades e nos libertar através do perdão. Outra afirmação que ele fala é que para que a gente possa perdoar uma pessoa, mesmo que a gente esteja magoada ou irada com ela, a gente precisa se dispor a modificar, precisa identificar que da mesma forma que a pessoa errou com você, você também pode ter errado com ela. E outra, o sentimento maior é da gente. Muitas vezes a gente fica magoado com uma pessoa e ela às vezes nem sabe que te magoou. Quantas e quantas vezes a gente ouve alguma coisa e se recolhe na mágoa. E a pessoa que está ali não sabe. Né? Então, o perdão é um exercício, uma experiência que a gente precisa fazer para recuperar a paz e o bem-estar. É um processo e que ele começa quando a gente tira o rancor. A gente inicia o perdão a partir de tirar o rancor com relação àquela pessoa que a gente precisa perdoar. Porque quando a gente afasta o rancor e enxerga aquela pessoa na essência dela, fica mais fácil. E uma das perguntas que foi feita para esse pesquisador é que qual é o momento certo para iniciar o perdão? E ele diz que é logo depois do tempo necessário para vivenciar a pena. O que quer dizer isso? É que é exatamente no momento que você identifica o rancor. O vivenciar é conhecer esse momento, é identificar esse momento. Quando a gente toma consciência, a gente pode começar a iniciar o processo de perdão. A gente tem dois caminhos quando a gente vê que tem uma mágoa. Eu posso estimular essa mágoa, ou eu posso iniciar um processo. Às vezes, esse processo tem que começar por mim, porque eu preciso me melhorar. Que perdoar não é esperar que o outro melhore, não. A gente precisa melhorar. A gente precisa tirar aquela carapaça que não permite que você se sensibilize. Porque o perdão reconhece o mal, mas permite que o prejudicado leve a vida em frente. E ele afirma que o perdão pode conviver com a justiça e não impede que se faça as coisas justas ou adequadas. Você apenas não as faz de uma perspectiva rancorosa ou transtornada. Ou seja, para perdoar, a gente não precisa passar a mão na cabeça de quem está errando. Mas a gente não pode ter rancor por aquela pessoa. Certo? Porque, mais uma vez, a ausência do perdão nos causa estresse sempre que nós pensarmos naquela pessoa que a gente precisa perdoar. Aquela pessoa que nos feriu e com quem a gente não fez as pazes. Porque prejudica o nosso corpo. E para terminar essa nossa conversa, eu busquei uma coisa que para mim é bastante interessante. Tem várias técnicas. Eu encontrei uma das psicografias de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que era o mentor dele, e ele nos estimula
a fazer essa prece nos momentos que nós precisamos de paciência ou quando a vida nos está cobrando muito. Ou até mesmo quando a gente também se sente culpado e nós precisamos nos perdoar. Porque o perdão, além da gente remeter para outro, muitas vezes a gente precisa perdoar a si próprio. Saber que nós estamos em aprendizado e que a gente erra. E não adianta nos cobrar. E assim diz a mensagem: Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste, e nos perdoa a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos que o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós, ensina-nos a praticá-lo. E com essa mensagem, eu termino aqui agradecendo vocês, pedindo perdão por, às vezes, a gente cometer alguma falha, pedindo perdão a meu filho que está aqui, que é a pessoa que convive comigo, e sempre a gente tem dificuldade, desejando a vocês que a espiritualidade amiga os acompanhe e que tenhamos um bom retorno para casa, muita luz, muita paz, e que o perdão vibre no coração de cada um. Boa noite.